E aí, meu povo, tudo tranquilo? Bater um papo rápido com vocês aqui. Eu já gravei um áudio, disponibilizei aí. Vocês escutem, compartilhem, para o pessoal poder ter acesso. Ele é um resumo disso aqui que eu vou falar com vocês. Ele é, na verdade, esse texto também que eu vou postar em breve. O negócio é o seguinte, o Brasil, em questão de realidade, para você se situar realmente o que está acontecendo, ele está passando já por vários anos por uma segunda colonização, a recolonização. Ah, mas por que isso? E a soberania, tal, etc. O negócio é o seguinte, a corrupção através de ajeitos, esquemas, tal, etc. Vendendo o que é nosso a preço de banana. Ou seja, a coisa é bem mais complicada. Era para você ser rico, era para você ter uma vida confortável, era para o seu parente não ter morrido no hospital, era para você poder andar tranquilamente nas ruas, era para você ter uma vida próspera, digna de primeiro mundo. Mas isso não acontece graças à corrupção. E aí vem essas grandes empresas, esses grandes grupos e se aproveitam. Infelizmente, os inocentes é que pagam o preço. E é isso que nós não podemos permitir. É nosso dever, enquanto cidadão, lutar para resgatar o país. Porque, afinal de contas, por questão de lógica até, e por questão de moral, nós vivemos aqui. Se nós não cuidarmos daqui, né? Enfim, não tem nem o que dizer de uma coisa tão óbvia. Agora vamos lá falar da questão, como é que está sendo isso. O Brasil ele é rico em vários recursos, então o que acontece? As pessoas estão se dirigindo para cá para poder adquirir tais recursos. Isso é só uma parte da história, porque a coisa ainda é muito mais complexa, existe muito mais coisas a serem ditas a respeito disso, porque o Brasil ele está no centro não só dessa questão. O Brasil é muito importante em vários aspectos. Então, ou seja, isso aqui vai ser o centro do mundo em breve. E o centro da Terra, digamos assim. Tudo vai girar em torno daqui. E lógico que o povo brasileiro, ao contrário do que vários pensam, ele não é tão benquisto assim. Muito pelo contrário. Tanto que, se você analisar os números, são 60 mil mortes, 70 mil mortes, aí se você somar quantas mil mortes, ultrapassa 100 mil mortes. Isso é extermínio. Estão matando as pessoas. Antigamente, você pegar, por exemplo, ali na década de 60, 70, 80, quando morria uma pessoa, as pessoas queriam realmente saber por que aquela pessoa morreu, qual foi a causa, tal, etc. Só que a imbecilização, a doutrinação, afetou tanto a mente das pessoas que as pessoas não param e pensam assim, ó, 60 mil pessoas morreram. 100 mil pessoas morreram. São 100 mil vidas tiradas. São 100 mil existências interrompidas. Isso é errado. Porque morrer, ao contrário do que alguns falam, morrer não é natural. Não é, digamos assim, a palavra bem correta mesmo. Não é algo que ocorre de forma apressada. As pessoas têm o direito a existir e existir ao tempo que lhes é natural, que lhes é dela, o tempo que lhes pertence e que cabe a ninguém interromper. Porque, afinal de contas, por mais que a ciência avance, eu não sei se a pessoa é capaz de criar vida. Se ela não é capaz de criar vida, automaticamente ela não pode querer destruir o que ela não é capaz de criar. Né? Então vamos partir desse princípio. E outra coisa que tem ocorrido, as pessoas não estão vendo. O avanço da inteligência artificial eu acompanho muito de perto. Tudo que acontece. Tudo que eu consigo ter acesso. Então veja bem, o negócio está de vento em popa e a força de trabalho está sendo substituída assim. Não interessa a profissão que você faz parte. Não interessa. Você não é de classe privilegiada, você não é nada. Isso aí, essa coisa de trabalhador, força de trabalho, isso aí acabou. Está sendo substituído e vai ser muito mais rápido que as pessoas podem imaginar. Possam imaginar. Então a questão é essa colonização ela não vai ter a necessidade de manter as pessoas. Simplesmente não vai necessitar. Porque é o que eu coloquei no texto, as máquinas trabalham 24 horas/7. As máquinas não têm direitos trabalhistas. As máquinas são literalmente escravos. E eu lhe pergunto, de onde vai vir sua renda? Isso é uma discussão que uma sociedade organizada tem que se reunir, organizar e ver como vai lidar com isso. Então isso aí é uma coisa muito importante para olhar.
A questão do que está acontecendo, as mudanças, tanto se você quiser puxar para o lado espiritual ou se você quiser puxar para o lado material, o Brasil está sendo o centro dessa coisa toda. E, infelizmente, quando se torna o centro da coisa toda, também atrai a atenção de pessoas que não são boas, seres que não são bons, que vem as pessoas que gostam de lucrar com tragédia. E isso aí é uma coisa que as pessoas só vão sobreviver, só vão resistir se elas se unirem, para poder resistir a essa força externa que está influenciando as coisas aqui dentro. Porque é impressionante como as pessoas não começam a notar que tem algo muito errado acontecendo. E aí você vem falando, mas como é que é? Olha só como é que a inteligência veio declinando do passado até agora. Olha a questão da alimentação. Alimentação, você pega uma pessoa que vem ali de uma zona rural de verdade, você olha a alimentação que aquela pessoa tem, compara com a alimentação da pessoa da cidade, quando você vai comparar os indivíduos, são totalmente diferentes. Exatamente porque a zona rural e o alimento natural é melhor. Mas aí é aquela questão da artificialidade, aí joga muita carga hormonal, muita químicas, né? Umas para amansar, outras para ter outros meios. E nós vamos entrar nesses assuntos ainda. Então é importante que vocês entendam que não existe lado nessa coisa toda. Está todo mundo aqui no meio do fogo. Eles não têm interesse que A, B, C ou C sobreviva, a menos que você for das classes bem mais altas, aí é outro papo, meu amigo. Aí você vai conseguir se defender, se assegurar e etc. Agora, todo mundo aqui que é da mesma casta, digamos assim, as pessoas normais, ou elas se unem ou elas serão exterminadas. Como já estão sendo. Você pega, por exemplo, a lista aí dessas pessoas que foram assassinadas, as pessoas que sofreram acidente por causa de estradas esburacadas, as pessoas que morreram nas filas de hospitais. Tem pessoas de várias classes sociais. E aí você fala, ou seja, não teve diferença, né? É isso que vocês têm que entender, tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco. Não tem ninguém que está com privilégio, não. E aí essa questão toda do sangue de inocentes e tal, etc., vai correndo, porque quanto mais demora, a verdade é o seguinte, quanto mais demora para as pessoas se unirem, para as pessoas tomarem as rédeas do país, quanto mais demora para as pessoas ordenarem as Forças Armadas a intervir e se unirem a elas para poder fazer intervenção civil-militar, mais o sangue de inocente corre. Mais a coisa fica complicada, mais a coisa vai ficando cada vez mais grave. Daí a importância de participar das manifestações de 31 de março. No áudio, no texto que eu estou resumindo bem o texto aqui por causa do horário para terminar logo o vídeo, mas é para vocês começarem a entender que não interessa. Todo mundo aqui está sendo vítima no final das contas. Todo mundo aqui está perdendo a vida, está perdendo oportunidades, está perdendo saúde. Então não interessa se você é direita, esquerda, rico, pobre. O que você precisa acordar é, você não deve ficar seguindo ideologias políticas ou político A, B, C ou D, porque afinal de contas, talvez esse político se salve. Talvez esse político, na hora que a coisa acontecer toda, ele simplesmente pegue um avião e vá para qualquer lugar. Enquanto todos nós estaremos aqui. Então é preciso parar e refletir. É preciso parar e começar a enxergar as coisas que estão acontecendo. Antes que seja tarde demais para todo mundo. Daí a importância de acionar as Forças Armadas, porque as Forças Armadas não são ligadas nem ao Estado nem ao governo. Elas são um braço em defesa do povo. Então é preciso que vocês comecem a entender isso. Né? Mas tem gente que prefere adorar políticos. Não adorem políticos. O único que merece adoração chama-se Deus. Ele tem vários nomes e várias formas de adorá-lo, segui-lo e etc. Agora vamos falar, já que falamos aqui da questão um pouco de espiritualidade, vamos finalizar aqui conversando um pouco sobre as consequências. Quando você vê essas ideologias nefastas, cruéis, ruins, você nota, por exemplo, o estímulo a cometer crimes. Você olha, por exemplo, essa questão de matar com força natural, cometer crimes com força natural, mas peraí, cada pessoa é responsável por si. E quando as consequências chegam, você vai responder por essas consequências, na maioria das vezes, sozinho. Porque é assim que a coisa funciona. Aí você para e pensa assim, então vamos analisar aqui. Vamos supor que você seja ateu. O ateu acredita que só existe essa vida aqui agora e tal, etc. Então os ateus, por via de regra, pelo menos os mais inteligentes,
Eles tentam viver sem arrumar problema. Querem ali curtir, constituir sua família e não se envolver com nada problemático. Aí vem a questão de quem suspeita que existe Deus e tal, etc. Se existe Deus, ele não é como várias igrejas, que inclusive quando eu for tratar desse assunto eu vou tratar com mais calma. Há igrejas que mais afastam as pessoas do que aproximam de Deus. Essas igrejas ficam vendendo perdão, ficam vendendo essas coisas. Enfim, igrejas que na verdade é um aglomerado de conversa fiada. Deus em essência é justiça. Não adianta, a lei do retorno ela existe. E aí quando a pessoa, querendo ou não, quando ela morre, quando ela desencarna, ela tem as consequências tanto lá como aqui. E se houver reencarnação, quando ela voltar também ela vai ter as consequências. E se ela está vivendo aqui também, ela vai ter as consequências aqui. Então as pessoas precisam compreender que isso tudo é muito mais complexo. Então quando fica essa coisa de muita flor da pele, muito de qualquer jeito, e você vê as pessoas fazendo besteira. Você vê, igual, mas eu estou vendo aí um certo líder político incentivando as pessoas a se agredirem. Bom, já está errado. Não tem esse papo de se agredirem. Tem o papo de se unirem com as Forças Armadas e solicitar a intervenção civil e militar, para que possamos nos organizar, para podermos debater logo mais, porque isso é amanhã, é logo a qualquer momento, para que possamos debater como é que os seres humanos vão viver no Brasil. Como é que nós teremos renda? Cada um vai ter suas máquinas, ou como é que vai ser isso? Tudo isso precisa ser discutido. Porque as pessoas têm que ter renda, as pessoas têm que ter dignidade, as pessoas têm que ter a tranquilidade de poder andar nas ruas, as pessoas têm que ter atendimento hospitalar de qualidade, por aí vai, tem que andar na estrada igual tapete, né? Precisa. Aí você fala, mas isso é impossível no Brasil. Não, não é, porque o Brasil já esteve esse cenário, ele já teve esse cenário. Depois que perdeu o cenário, que perdeu o rumo, então agora está na hora de resgatar. E o Brasil, devido às riquezas que tem e o avanço da tecnologia, em questão de pouquíssimo tempo, nós nos tornamos primeiro mundo muito rápido. Então eu peço a vocês para que se conscientizem, para que pensem bem, entendam, viver em paz, vale muito mais a pena. E outra coisa, existe uma grande diferença entre as pessoas que vivem servindo a luz e se morrerem, vão morrer servindo a luz, o que é um privilégio, o que é uma graça, o que é, na verdade, nem significa morrer. Depois a gente trata sobre isso. E as pessoas que estão a serviço da maldade. As pessoas que estão a serviço da maldade, infelizmente, acordem enquanto vocês têm tempo, porque eu não vou tratar disso aqui agora. Mas toda essa mudança que está acontecendo no mundo tem também um aspecto espiritual muito sério. Então tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo mesmo. Então é preciso que vocês despertem. Então 31 de março, Avenida Paulista e outras manifestações Brasil afora, mesmo assim não deixem de manifestar o seu apoio às Forças Armadas para que nós possamos tirar todos esses corruptos, promover uma limpeza, para que seja possível que o Brasil volte a crescer. Que o Brasil seja um país de primeiro mundo, para que você desfrute das qualidades e as maravilhas de um país de primeiro mundo. Então, sem mais para o momento, muito obrigado por tudo e até mais.